Deus seja louvado. Deus nos pôs aqui no coração, irmãos, para lermos o livro de Êxodo 15, o livro de Êxodo, iniciando no verso 20. Uma testemunhada que eu não memorizei o nome dela, mas ela pediu que quando fosse atender um batismo ela queria assistir. Se eu viver até o dia 7, que eu acho que eu vou viver, que está perto, né? Deus preparando, vamos estar no batismo lá no Jardim Transilvânia, em Diadema. Aí se estiver por aqui, nos procure depois do culto. Aos testemunhados também, desejando ir, se comunicam, um tem carro, outro tem, enfim. Hoje com eles ficou fácil congregar, né? Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão. Todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhe respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou. Lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, e lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pôs no Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes d'água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Até aqui. Irmãos, a caminhada do povo hebreu foi longa, ela seria curta, né? A previsão pela distância era de 40 dias, mas tornaram-se 40 anos. Então, uma viagem curta, tudo fica mais fácil, a previsão é melhor, mas numa viagem longa vem o cansaço, e além disso era deserto. E outra coisa, as aflições que eles tinham passado lá por ocasião da libertação, tudo isso somou. Andar pelo deserto sem conforto, sem sombra. E o deserto não oferece nada além do calor e a terra quente. Mas aqui os egípcios já tinham perecido no meio do mar, como a Irmandade sabe, e o grande exército de Faraó, com o intuito de atravessar pelo mar onde o povo hebreu passou. Assim que terminaram de passar o povo hebreu, que os egípcios entraram, então o exército de Faraó quis passar pelo mesmo caminho. Eles pereceram no meio do mar.
pereceram. É o caminho que Deus prepara para o justo, o ímpio não passa por ele. O caminho que Deus abre para o justo, o ímpio, o homem do mal, não passa por ele. Por quê? Porque é do justo, não é do ímpio. Então, seguir os caminhos da impiedade é morrer com o ímpio. Mas seguir os caminhos da justiça de Deus é ser salvo por ele. Então passaram pelo meio do mar, os egípcios pereceram. Aí veio o cântico de Moisés, porque também não é só alcançar, tem que ter gratidão. E quanto mais dura a prova, o aperto, quanto mais intensa a aflição, mais a gente agradece. Pode ser que alguém aqui ouvindo algum testemunho fale, mas por isso veio me agradecer. Sim, que aquilo que para ti era simples, para a irmã era muito importante. O que é rotina para um é milagre para o outro. E tem quem não agradece por nada, ou só recebe, só conquista, e nunca tem gratidão. Mas por outro lado tem aquele que atribui a Deus exatamente tudo de bom, porque tudo vem dele. Então você anda num lugar, a gente até no avião lá de Londres para cá, era comum ouvir gente falar de Deus. Não sei de que igreja era, mas pessoas falando naturalmente, graças a Deus isso, graças a Deus aquilo. Também no avião voando, todo mundo dá graças a Deus, né, irmão? Vira tudo crente, se fazer batismo, batiza todo mundo também. Mas desceu no chão, Deus ajude que continue falando graças a Deus. Bendito seja o nome. As pessoas ficam educadas uma com a outra, e balançou um pouco, então vira tudo amigo. Mas tem quem é grato a Deus por tudo, e por tudo que veio ocorrendo, irmãos. No cântico de Moisés, nesse cântico Moisés contou exatamente tudo que Deus fez antes, sepultou os carros de Faraó na água, tirou a roda dos seus carros, dificultou a perseguição deles, abriu o mar para passar, e também os milagres anteriores que vieram ocorrendo. Então aqui tem o cântico dele. E, irmãos, a gente precisa cada um ter o seu cântico. Não é que a gente compõe uma música, não é isso. Mas é aquele cântico que aonde a gente estiver, em algum lugar, ou dirigindo, o trânsito parado, ao invés de você ficar com o trânsito parado, mordendo na unha, nervoso, implicando com o motoqueiro, e isso, é hora de você fazer o seu cântico. Glória a Deus. Eu andei tanto de ônibus e agora eu ando de carro. Glória a Deus. Eu não tinha dinheiro para pagar duas conduções lá atrás, e agora Deus me deu um carrinho. Eu ainda reclamo nervoso com ar-condicionado e tudo. Então, na radial, na marginal, onde você estiver, ao invés de ficar nervoso, esse gênio apimentado que você tem, é hora de você tirar seu canto. Glória a Deus. Quanta gente no ponto esperando como eu esperei, e hoje eu tenho meu carrinho para me ir, para me vir, para me estar aqui, para estar ali. Em vez de se olhar para o sapato, Deus não me dá nem um sapato, eu preciso de um sapato, eu só tenho um par de sapato. E quem não tem nem o pé? Dá glória a Deus, você tem pé para pôr sapato, e sapato para pôr no pé.
Então Miriam também resolveu louvar a Deus de uma forma de um passado distante, e quando fala de dança, não é carnalidade, não é a forma que o mundo faz, não. Isso aqui era um rito que eles tinham, mas cuja finalidade era para expressar gratidão. Então Miriam profetiza, irmã de Arão, tomou um tamboril na mão, e as mulheres todas com ela saíram atrás dela, tocando aquele tamboril, e Miriam lhes respondia, ela dizendo para as demais mulheres: cantai ao Senhor. Irmã, lá na sua casa, naquele desânimo todo, naquele alvoroço todo, naquela insatisfação toda, diga para a tua família: cantai ao Senhor. O desemprego está grande, a conta não está fechando, o problema está sério, gritar e nervar, a pressão sobe, a diabetes vem, o colesterol cresce e o risco de infartar chega. Muda tudo isso, a coisa está apertada. Chama a tua família para orar e fala para eles: cantai ao Senhor. Aleluia, cantai ao Senhor. Vamos para o culto hoje, cantai ao Senhor. Aleluia, já teve dias melhores, a mesa foi gorda, mas hoje tem uma mandioca e ovo frito, que não é coisa ruim, é boa demais. Aleluia, para eles parar de reclamar. Cantai ao Senhor, meus filhos. Tem pai morrendo, criança morrendo pelo mundo, e a mãe desnutrida não tem leite para dar de mamar para a criança que ama. Eles ainda têm o ovo frito e a mandioca frita. Cantai ao Senhor. Glória ao nome do Senhor. Senhor, eu estou nervoso, eu preciso vender essa casa, que eu não aguento mais esse bairro, eu enjoei dessa cor e não sei o que, e está nervoso e nem dorme direito. Olha, pensa um pouco, tem gente que usa uma cadeira de roda e não anda para nada, não pode calçar, não pode ir onde o irmão vai. Cuida agora, cantai ao Senhor. Aleluia. Ao invés de brigar com a esposa, com o marido e com os filhos, de se enervar contra o patrão que está lutando para pagar as contas, e os impostos que não são poucos, e as obrigações que se vende paga, se não vende paga. Ao invés de orar por ele, olha, cai de joelho e ora por ele. Sabe de uma coisa? Vamos cantar ao Senhor. Vai acabar a palavra dentro de minuto. Você segurou o hinário e não cantou, ajoelhou e não deu glória para o Senhor. Mas antes que o culto acabe, a palavra encerra. Louvai, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor hoje. Desempregado, porta fechada, vai cantar ao Senhor daqui uns dias, porque de quinta não vai dar para vir. Você vai estar trabalhando, ganhando o teu dinheiro na porta que Deus vai abrir. Cantai ao Senhor. Mas não é que a porta abre e você não canta mais, melhora tudo. Não, não. Cantai ao Senhor. Glória a Jesus. Então a Miriam cantou e elas iam atrás delas, repetindo a mesma coisa. Porque sumamente se exaltou. Deus é que se exaltou, porque foi Ele que abriu o mar, e foi Ele que lançou no mar o cavalo, o seu cavaleiro. Foi o homem que domina o cavalo, e foi o cavalo que foi dominado pelo homem. Ou seja, não sobra nada, não sobra nada de mal. Tem mal, e Deus sepulta ele de uma vez por todas.
E dentro do fundamento da palavra, já que ela canta que Deus tanto tirou o cavalo como o cavaleiro, e tanto um como o outro pereceram no mar, Deus vai cumprir a palavra na vida de alguém que está aqui. Ele vai tirar algo mal da tua vida, não vai ficar nem sinal. Glória ao nome do Senhor. Glória a Jesus. Ele, nesse cântico, ela lembra tudo isso, lembra do Mar Vermelho, o deserto de Sur. Depois dessa caminhada, tudo louvando a Deus e andando pelo deserto, e anda pelo deserto, mas depois precisa de água. Então, depois de 3 dias no deserto, não acharam água. Irmãos, e tem hora que tem que faltar água. Tem hora que vem de Deus faltar alguma coisa para a gente. Vem de Deus. Ele fica muito tranquilo, está com sede de ter água gelada toda hora. Mas de vez em quando Deus deixa faltar água. Que é a figura de alguma coisa que a gente sente falta. E quem que não sente falta d'água, hein? Tem coisa que o rico não sente falta e o pobre tem. Tem coisa que o rico tem falta e o pobre não tem. Mas água, todo mundo sente falta. Tem coisa que Deus dá, todo mundo tem que sentir falta. Aí vai caminhando, a pessoa consegue ficar sem comer uns dias, aí dá para viver falando, vai. Chega uma hora não dá para dar nem glória, nem força tem. Mas a água não. A água, a hora que falta, que ela bate, a pessoa não anda, a visão escurece, desidrata, chão, e se demora a morte. Demora a morte. Então, ela louvou a Deus, porque bem ali depois de 3 dias no deserto, não acharam água. Imagina o desespero. E se dá sede na criança e o pai não tem, por causa da criança, a mãe desespera. A criança, né? Um dá sede antes do outro, mas depois de 3 dias, todo mundo estava com sede. E não tem jeito, irmão. Tem hora que uma comida boa resolve. Quem conhece muito de vinho, tem vinho caríssimo, né, irmão? Um dia o irmão estava contando do valor do vinho lá no avião, perto do outro, que irmão mexe com isso. Eu não quero nem passar perto de uma garrafa de vinho daquela, se quebrar não dá para pagar, tão caro que é. Mas chega uma hora que o vinho não resolve, a sede o vinho não resolve. Bacalhau resolve com sede. Eu estou com um monte de euro no bolso, morrendo de sede e não tem água para comprar. Resolve? Não resolve. Tem hora que nada resolve. E Deus fica lá do céu olhando. Não adianta, nada vai resolver. Você tem que lembrar de mim. Então dá glória a Deus, que aquilo que ninguém resolve na sua vida, Deus vai resolver. A glória dele. Mas para a tua instrução, você aprender a não confiar em você. Você é muito materialista. Fica aí. Hoje quase não fala mais esse negócio de horóscopo. O pessoal está meio esperto agora, né? Antes tudo era o tal do horóscopo. Para ver o que vai acontecer hoje. Eu não sei do que disse daqui. E virava tudo de ponta cabeça. Hoje nem isso mais. O pessoal está vendo que ou é lá em cima ou não tem. Você acredita que tudo que é teu e meu e nosso vem lá do alto? Dá glória a Deus e segue a tua vida cantando ao Senhor. Glória ao nome de Deus. Então, nessa caminhada de 3 dias, chegaram a Mara, nesse lugar.
mas não acharam, não puderam beber a água de Mara. Acharam água, mas não é qualquer água que mata a sede. Você anda andando de um canto para o outro, bebendo tudo quanto é tipo de água, mas olha, a filosofia não mata a sede. O conhecimento humano não mata a sede. A palavra poética que encanta os ouvidos, emociona, também não mata a sede. Não mata a sede. É a água, mas não mata a sede. Glória ao nome do Senhor. Mas que desespero. As águas eram amargas, por isso o nome Mara. E o povo foi para cima de Moisés e murmuraram: e agora, Moisés, o que havemos de beber? Não é assim em casa? Aperta um pouco, os parentes falam: e você não é crente? Você fala que é crente dessa tua igreja, que Deus manda uma tal de palavra, e agora o que nós vamos fazer? E agora, marido? E agora, esposa? E agora, os filhos? E aí? O senhor não sai desse desemprego? E aí? Que igreja? Que culto é esse? Pode dar glória a Deus. Eles vão cantar ao Senhor também. Glória a Jesus. Não, porque Deus tem a capacidade tanto de fazer surgir a água, como alterar a composição da água, o sabor da água. Aleluia. O que nós vamos beber agora? Moisés também não podia fazer nada. O pai não pode, a mãe não pode, o ancião chora, mas não pode. Quanta coisa que a gente, agora mesmo, lá na Inglaterra, olhando aquela criancinha de pé, não podia falar vem, que vontade de falar anda, mas não tenho poder para isso, a não ser que Deus queira fazer. Então o ancião também não pode, mas Deus pode, sempre pôde, sempre poderá. Glória ao nome do Senhor. Então ele clamou ao Senhor, ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, uma madeira. Olha os caminhos que Deus toma. Deus tem o poder de falar, e o que não existe aparece, transformar na hora que ele fala, mudar gosto, teor, composição, cor, peso, tamanho. Mas aí ele escolhe o jeito de operar. Esse Deus que fez o mundo, olha o que ele fala agora para Moisés, não é? Olha o que ele fala. Mostrou um lenho, mostrou-lhe um lenho, o Senhor que mostrou para ele um lenho. Pega esse lenho aí, Moisés, ó, pega ele e lança, joga ele nas águas. Não, joga lá, vai, Moisés, pega esse pedaço de pau e joga nessas águas. Ora, quem fez o mundo e fez até a água aparecer em todo o universo, o que era para ele fazer brotar? Pronto, tá amarga essa não dá. Não, pega um lenho. O que tem a ver o lenho propriamente dito? Esse lenho é Cristo, que quando cai nas águas amargas de uma vida, elas se tornam doce. Glória ao nome do Senhor. Tu vivíamos num mar de águas amargas. O lenho desceu do céu e sarou as nossas águas e nos trouxe nessa bendita graça. Bendito seja o nome do Senhor. E lançando o lenho nas águas, elas se tornaram doces. Meu Deus, como Deus dá a solução para tudo. Ensina, orienta. E sabe, irmandade amada, todos que nos visitam e que nunca nos deixe, porque nos deixando vai deixar aquele que nós não queremos deixar também, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas Deus é tudo, é a essência.
Então, não deixa para voltar aqui quando ficar amargo, não. Deus vai adoçar o que está amargo agora, mas lá na frente às vezes amarga de novo. Aí você some e depois volta. Não. Entre essa dificuldade e a obra que Deus vai fazer, e o próximo episódio, vai cantando ao Senhor. Glória ao nome do Senhor. Ao invés de envolver-se com a música que te deixa perturbado, agitado, com sentidos contaminados, vai cantando ao Senhor glória e força. Enquanto você canta, Ele mexe aqui, Ele mexe lá, Ele toca aqui, Ele toca lá. E a tua casa vai bem dizer o nome do Senhor. Está acabando, é 16:02. Você já cantou ao Senhor em seu lugar, já deu a Ele o louvor que é só dele. Glória ao nome do Senhor. Você é muito ativo quando o seu time joga, e para Deus que te deu a vida, você não é capaz de dar glória ao seu nome. Mas eu não dou porque eu tenho medo de chorar. Mas medo de chorar aqui, o que é mais gostoso é esse choro que a gente chora quando Deus nos visita com o seu Espírito. E quer saber de uma coisa? Você não vai sair daqui sem chorar. O Senhor te fará chorar de alegria, de emoção. Então, depois desse milagre, o Senhor falou para ele: se vocês ouvirem a voz do Senhor usando de Moisés e fazer o que é reto, inclinar os ouvidos, ser humilde, dar atenção, guardar também o que eu falo, as enfermidades que vieram lá no Egito, eu não deixo elas tocar em vocês. Eu não deixo. Daquelas lá eu não deixo. Então, termina o capítulo assim: sede, depois vem a água mais amarga. Depois que está amarga o lenho, a água fica doce. Caminha, olha o que vem pela frente. Então vieram a Elim, e era uma outra localidade. Lá em Elim tinha 12 fontes de água, 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Que glória que é isso! Dificuldade, deserto, terra seca, falta d'água, depois água amarga, desafio. Mas quem não para vai atravessando tudo isso, e de repente as águas brotam, as palmeiras aparecem, as fontes estouram. Glória ao nome do Senhor! Glória ao nome do Senhor! Alguma fonte vai arrebentar no seu caminho! Glória ao Senhor! Mas enquanto aquela vai arrebentar, tem uma outra fonte aberta agora na hora da palavra, que a água não vem de baixo, ela vem de cima. Se entrares numa comunhão boa, Deus vai te dar dessa água em linguagem. Glória ao nome do Senhor. Você vai voltar para casa segurando para não chorar no metrô, no canto. Mas o Senhor vai te acompanhar, me acompanhar e nos acompanhar. Vai adoçar ao amargo, irmão, não desiste. Vai adoçar. O deserto é cruel, mas Deus vai aparecer. Se o irmão não parar, logo chega o momento das fontes e das palmeiras, que representa bênção, tranquilidade, paz, bênção de Deus, porta aberta.
Mas olha o que Miriam disse: cantai ao Senhor. Vai com a tua filharada, as tuas crianças, cantai ao Senhor, meus filhos. Meu colchão está duro, pai, mas você tem colchão, cantai ao Senhor. Mas ovo todo dia, tem gente que não tem nem a panela, filho, cantai ao Senhor. Glória ao nome do Senhor. E assim Deus vai fazendo o deserto vir, a sede aparecer, o amargo vem, Ele opera aqui, Ele opera lá, Ele te ajuda aqui, te ajuda ali também. Ele não cruza os braços de jeito nenhum. Pode não parar e não desista. É como uma rodovia, ela não tem a mesma topografia o tempo todo. Uma hora é morro de um lado e um baixadão do outro lado, uma hora é montanha de um lado e um rio do outro lado, uma outra hora é lavoura e outra hora são montanhas e outra hora é uma paisagem maravilhosa. Assim é a estrada da nossa vida. Tem hora que você não acha um pingo d'água, mas daqui a pouco uma cascata brota no barranco e a viagem muda, a tua viagem vai mudar, porque Deus vai te ajudar. Deus seja louvado.